Queridos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com e do Espírito Santo estejam regendo todo o nosso ser. Que o nosso espírito, nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo, a nossa alma e o nosso corpo físico sejam absolvidos por esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Queridos, eu quero fazer uso desse áudio e o meu objetivo, mais uma vez, é liberar sobre a vida de todos que derem ouvidos a este áudio. O meu objetivo, a minha intenção é liberar uma palavra de graça que vai trazer transformação, renovo, mudanças de dentro para fora, até porque essa geração é uma geração que quer mudanças, porém não quer mudar. Queridos, nós como filhos de Deus, nós fomos chamados para andarmos de glória em glória, de fé em fé. Fomos chamados para um processo de transformação na nossa mente, na nossa personalidade, porque o nosso espírito já está pronto, o nosso espírito está aperfeiçoado em Cristo. E nós, por uma vida de comunhão diária com o Espírito Santo, pela oração do Espírito, pela leitura e meditação na Palavra da Graça, nós vamos ficando fortalecidos no nosso homem interior, que é o nosso verdadeiro eu, que nasceu de novo por conta de uma visitação maravilhosa do Espírito Santo, e houve em nós um arrependimento sincero, e nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e assim recebemos a confirmação de que nós somos filhos de Deus. Não esquecendo de mais uma vez ressaltar que nós não aceitamos a Jesus. Ele é quem nos aceita, Ele é quem nos chama. E a razão desse chamamento é porque nós já pertencíamos a Ele antes da fundação do mundo. Então tenho insistido em dizer que o que acontece aqui nesta jornada terrena é uma confirmação na vida daqueles que já eram filhos de Deus antes da consumação dos séculos. Eu sei que para algumas pessoas parece ser alto demais esse entendimento e para algumas profundo, mas eu quero vos dizer, nós temos um mestre, nós temos um guia, nós temos um ajudador, o Espírito Santo. É Ele quem nos dá conselho de Deus, é Ele quem desperta em nós o temor do Senhor, é Ele quem dá sabedoria, entendimento e conhecimento espiritual. Por isso é que eu tenho me colocado à disposição do Espírito Santo para anunciar essa comunhão diária com o Espírito Santo. O mundo está cheio de pessoas religiosas e poucas pessoas que mantêm comunhão diária com o Espírito Santo. Há muitas vozes, meus irmãos. Nós estamos numa época, esta geração é uma geração que se ouve de tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. Por isso, muita confusão. Por isso é que as pessoas aderem facilmente a uma religião, mesmo em nome de Deus, mesmo em nome de Jesus. Mas quando nós entendemos pelo próprio Espírito Santo, pela revelação da Palavra da Graça, que existe um ajudador, um mestre, um guia, e este guia, o compromisso dele é nos levar a toda a verdade, e nos rendemos a Ele, ao Espírito Santo, e não aos homens, e não aos nossos próprios interesses. Aí nós andaremos seguros, não haverá confusão, nós faremos facilmente a distinção entre o que é verdadeiro
e o que é falso, entre o que é velho pacto e o que é novo pacto estabelecido por Jesus, pela sua vida humana e consolidado pela sua ressurreição. Oh, glória a Deus! Queridos, eu quero ler com vocês alguns textos da carta que Paulo escreveu aos romanos e a nós, os gentios. Depois leia, medite, pelo menos no mínimo umas 30 vezes nesta carta. Você vai compreender que Paulo está escrevendo para duas classes de pessoas que se reuniam juntas, que coabitavam juntas no mesmo lugar. A carta de Paulo aos romanos é para judeus e também para gentios. E a luta de Paulo nesta carta, principalmente, é pela unidade deles em Cristo. Queridos, a luta de Paulo foi para que judeus e gentios andassem unidos no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Hoje, a luta daqueles que entenderam a graça de Deus não é mais para unificar em Cristo judeus e gentios. Hoje eu percebo que o meu empenho, a minha batalha é unir gentios com gentios, porque o que está no Brasil, queridos, um país gentílico, o que está aí não é a graça de Deus, na grande proporção não é. O que está no Brasil ainda é a lei de Moisés, quando na verdade nós, os gentios, não temos nada a ver com Moisés, não temos nada a ver com a antiga aliança. O nosso rei já brotou da raiz de Jessé, chama-se Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o nosso rei, ele é a nossa esperança. E eu sei que o Espírito Santo está levantando homens e mulheres somente compromissados com o anúncio, com o viver primeiro, o encarnar, e com o anúncio do Evangelho da Graça para nós, os gentios. Leia comigo, no capítulo 15 da carta de Paulo aos romanos e a nós, a partir do verso de número 15. Vou ler o 16, para melhor compreensão. Paulo fala de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. É o que eu estava dizendo a vocês. Com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo, querido, só para poder relembrar na memória de alguns que têm me ouvido o tempo todo falar quase que a mesma coisa, Paulo recebeu a graça de Deus em Cristo para anunciar a nós, os gentios, o Evangelho de Cristo ressuscitado. Nós não seguimos a Jesus de Nazaré. Nós não seguimos a Jesus o Galileu, nem Jesus o filho de Davi. Nós seguimos a Jesus Cristo em sua manifestação humana, e agora nós o adoramos pelo Espírito Santo. Ele não está mais entre os seres humanos. Ele está assentado à destra do Pai. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. E agora, quem está na terra, entre nós e em nós, é o Espírito Santo, o ministro deste novo pacto, a graça de Deus. Então eu posso declarar ousadamente que Jesus Cristo habita em nós pelo Espírito Santo. E à medida que vamos nos rendendo ao Espírito Santo, numa comunhão diária, pela oração no Espírito e pela leitura na palavra da graça, queridos, em nós vai sendo gerado Jesus Cristo. Por que eu sempre enfatizo como eu me encho do Espírito Santo? Orando no Espírito e meditando, lendo e meditando na palavra da graça. Porque muitas pessoas dizem que as pessoas devem ser cheias do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo, andem com o Espírito Santo, mas não mostram como fazê-lo. Queridos, pode ser uma palavra de entusiasmo, de ânimo, claro,
Dizer seja cheio do Espírito Santo é melhor do que dizer seja cheio do Espírito do mundo. Porém, nós precisamos conhecer o caminho do enchimento, viver esse caminho e anunciar. É o que eu faço. Se você quer ser cheio de sabedoria e de entendimento espiritual, só numa entrega diária ao Espírito Santo, pela oração no Espírito e pela leitura, muita leitura e meditação na palavra da graça. O tempo dado ao mundo, ao entretenimento, às satisfações da alma e da carne, se você quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo pelo Espírito Santo, você vai ter que começar a fazer umas mudanças na sua vida. Vai ter que se analisar e ver que muito tempo você perde com as coisas desse mundo. Como filhos de Deus, nós não podemos nos permitir sermos assaltados pelos pensamentos, pelos desejos e pelas vontades deste mundo, queridos. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nós temos a natureza de Deus e não há como sermos fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior se nós não nos entregarmos ao Espírito Santo. Há muitos sonhadores em graça, achando que o crescimento vai acontecer do dia para a noite. Eles vão dormir carnais e vão acordar espirituais sem entrega, sem consagração, sem dedicação, sem comunhão diária com o Espírito Santo e com a palavra. Queridos, isto é um engano. Não se engane. Olha, a tua carne é quem gosta disso, e fatalmente você estará dando legalidade para o príncipe da potestade do ar introjetar do seu lixo na tua mente, e isso vai trazer transtornos, vai trazer angústias, vai trazer dores, vai trazer perdas. E eu vou te mostrar só mais uma coisa, ainda nesta carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, você leu comigo que pela pregação do Evangelho da Graça, revelada a Paulo, é que nós nos tornamos aceitáveis a Deus pela santificação do Espírito Santo. Sem a santificação do Espírito Santo, meus irmãos, nós, primeiro, não somos salvos. Não haverá na vida de nenhum eleito esta confirmação se não for pela santificação do Espírito Santo. Não haverá alma sujeita, não haverá corpo físico submisso, e por meio dele se manifestando os frutos do Espírito e não mais os desejos da carne, se não for por uma obra santificadora do Espírito Santo, que depende de uma cooperação nossa. Vamos ver? Olha o verso 13 desse mesmo capítulo. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, é impossível transbordar de esperança senão pelo poder do Espírito Santo. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esta declaração nesse verso 13. Paulo diz: à medida da vossa fé nele. Queridos, só é, primeiro, possível andar plenamente com toda alegria e paz e transbordar da esperança pelo poder do Espírito Santo à medida da nossa fé. O que é isso? À medida que vamos confiando em Cristo, à medida que vamos exercitando a nossa fé, até porque a cada um de nós foi dada uma medida da fé. Queridos, não nos esqueçamos que o justo viverá pela fé. Eu estava comentando agora com minha esposa antes de gerar esse áudio, de que por quê? Que muitas pessoas, nelas, não se manifesta algumas bênçãos de Deus. Por que para algumas outras parece que as coisas funcionam? Por que parece que para algumas pessoas
as bênçãos de Deus se manifestam em alguns filhos e em outros filhos não? A resposta está aqui, queridos, porque tudo é por meio da fé. À medida que a minha fé vai crescendo no Senhor, vão crescendo também as manifestações das bênçãos de Deus alcançadas em Cristo em meu favor. À medida que a minha fé cresce, vai crescendo as experiências com Ele, vai crescendo as manifestações do seu poder, vai crescendo, queridos, as posses das bênçãos de Deus para nós aqui nesta jornada terrena. Não se engane, é à medida que a nossa fé vai crescendo, e a nossa fé, ela cresce pela implantação da palavra da graça na nossa mente. Não nos esqueçamos de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Deixo com vocês essa ministração na esperança de que o Espírito Santo leve crescimento a todos. Queridos, não nos esqueçamos, tudo é pela medida da nossa fé em Cristo. Graça e paz a todos.